Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa, mais uma aula da quinta-feira. Hoje eu quero trazer aqui para vocês, vou deixar gravado no feed, e eu quero trazer aqui para vocês um assunto muito interessante e importante que a gente deve saber, a gente deve pesquisar, a gente deve estudar, a gente deve se interessar por esse assunto antes da gente começar, da gente decidir a fazer a criação bilíngue, da gente decidir a ensinar inglês para as nossas crianças, da gente decidir aprender inglês do zero rumo à fluência junto com os nossos filhos. É um assunto que muita gente me pergunta, é um assunto que vem muitos haters, né? Muitas pessoas da palpite. É um assunto que interessa muita gente, é um assunto que deve interessar às mães e aos pais que estão aprendendo inglês, porque mãe e pai, principalmente mãe, carregam culpa, né? Então a mãe que decide aprender inglês e decide trazer o filho junto, fica assim, eu quero aprender inglês, eu quero ensinar pro meu filho, eu quero dar oportunidades melhores pro meu filho, mas ao mesmo tempo, eu quero saber se isso vai prejudicar o meu filho, né? Se isso vai atrasar a fala dele, se isso vai confundir o meu filho em algum momento, se isso vai prejudicar a alfabetização do meu filho quando ele precisar ser alfabetizado, porque é muita opinião, é muita gente que fala a favor e que fala contra, né? Então o que eu faço? A primeira coisa que eu sugiro para você que tem essa dúvida, ou que conhece alguém que tem essa dúvida, ou você não tem, mas o seu marido tem, é que você pesquise. Não só escute as pessoas que estão próximas de você com opiniões. O meu vizinho fez e confundiu, a blogueira tal fez e a fala da filha dela ficou atrasada. Então, antes de pegar fatos separados, suposições de pessoas que não estudam sobre isso, eu sugiro que vocês pesquisem. Como? Primeiro digita no Google, que é o mais fácil que tem. Então digita lá várias frases e perguntas que te interessam, como por exemplo, bilinguismo infantil atrasa a fala? Ensinar 2 línguas para o meu filho pode atrapalhar a alfabetização? Meu filho pode ficar confuso se eu ensinar 2 idiomas, se aprender 2 idiomas? Então, a princípio, pesquise por você. Pesquise no Google, pesquise sites de confiança, de sites renomados. Pesquise no Cielo, no Medline, no Bireme, no Google Acadêmico. Pesquisa em sites de artigos científicos. Então eu falei para vocês vários aqui, Cielo, Medline, Google Acadêmico, Google Articles. Então vocês pesquisem de cientistas, neurocientistas, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores que estudam o bilinguismo. Não só inglês, mas pode ser, por exemplo, português, espanhol, português, italiano. Então isso vai dar um pouco de segurança para vocês. Vocês vão ler vários artigos, percebam de onde eles vêm, quem escreveu, em qual site ele está alocado, se é um site de confiança ou se é uma mensagem de WhatsApp. A gente tem que tomar muito cuidado de onde vêm essas fontes, né? Então, a gente que fez mestrado, doutorado, uma pós-graduação, a gente que estudou na área acadêmica, a gente se acostumou a pesquisar onde é válido, onde é confiável, onde é uma fonte, uma biblioteca, onde os artigos são confiáveis, onde é ciência, onde é estudo, né? Revistas, né? Revistas científicas. Agora, se você recebeu uma mensagem encaminhada, reencaminhada do WhatsApp, do seu vizinho, do primo, do amigo do vizinho, pode ser grandes chances dessa mensagem não ser verdadeira, não ser original, não ser científica. Então, a primeira coisa que eu sugiro é busque artigos científicos. E eu também faço essa busca, eu também estudo isso, eu trabalho isso e trouxe várias respostas de vários artigos, de várias fontes para vocês aqui, para explicar um pouco se isso atrasa, confunde, por que as pessoas comentam tanto, mas se você fizer isso, você não vai dar direito pro seu filho, se você fizer isso, seu filho vai demorar a aprender a escrever e a ler. Então vamos por partes, vamos devagar, eu vou explicar ABC. Eu entendo as pessoas que pensam assim, porque antigamente
quando não, até hoje tem poucos estudos sobre o bilinguismo infantil. Hoje tem mais, mas antigamente tinha zero, tinha nada. Isso não era estudado, isso não era trabalhado, isso não era falado. O que acontece? Era muito por suposições, situações empíricas, por observações, observam um aqui, outro ali. E, naturalmente, as crianças que escutam, que aprendem, que têm contato com duas línguas, vamos falar aqui, sejam elas quaisquer línguas forem. Então, vamos falar aqui do português e inglês. Uma criança pequena que tem contato com duas línguas, seja porque o pai é americano, seja porque mora em outro país, seja porque viajou, porque estuda em escola bilíngue, porque a mãe faz uma criação bilíngue, ela tende a confundir, olha a palavra, a confundir dois idiomas. Então, na mesma frase, ela mistura os dois idiomas. E aí eles usam a palavra confundir. Mas a palavra, antigamente acreditava-se que as crianças confundiam os dois idiomas porque elas misturavam os dois idiomas na fala ou na escrita. Mas acontece o seguinte, isso é um processo natural, é comprovado, é estudado, é científico, que é um processo natural do aprendizado bilíngue, que a criança utilize os dois idiomas num chamado code mixing, ou seja, mistura de códigos, mistura o inglês e o português, porque o objetivo dela é comunicar, é passar a mensagem, é resolver o problema de querer fazer a pergunta. Não é por mistura, porque confunde, não sabe o que é português e o que é inglês. Vem no cérebro a primeira palavra mais fácil e o objetivo dela não é falar só inglês nem falar só português. O objetivo dela é se comunicar. Quando a criança cresce um pouco mais, vira adulto, vira adolescente, ela começa a perceber que além do objetivo de comunicar, eu tenho que pensar quem é esse ouvinte, com quem eu estou falando. Então eu tenho que pensar se eu tenho que falar só português, só inglês ou se eu posso misturar as duas línguas. E aí entra em ação um negócio no cérebro que chama controle inibitório. Esse controle inibitório serve para as pessoas que falam mais de uma língua, elas fazem força para inibir o português quando querem falar só inglês e fazem força para inibir o inglês quando querem falar só português. Essa força no cérebro é uma ginástica para o cérebro. É como se a gente estivesse fortalecendo os músculos do cérebro. É como se fosse, tá? O cérebro não é um músculo, né? Mas é como se estivesse aumentando a capacidade do cérebro. Ou seja, esse controle inibitório, essa força pra gente não falar um dos idiomas e falar somente o outro quando a gente cresce, é ginástica pro cérebro. E ginástica pro cérebro é saúde, é saudável, evita demência, evita problemas neurológicos, evita Alzheimer, evita esquecimento, evita essas confusões mentais, atrasam isso em muito tempo. E também é comprovado cientificamente, eu trago artigos, eu não trago de observações, de invenções da minha vida que eu observei, eu trago artigos científicos, estudos. Tudo que eu falo aqui é baseado em estudo, é baseado em faculdade, é baseado em mestrado, é baseado em pós-graduação, é baseado em práticas. Então eu entendo quem se preocupa com isso, mas a ciência atual mostra e comprova que isso é mito, que não confunde a criança. O que chamava-se de confusão antigamente é porque existe na nossa cabeça, no nosso cérebro, uma única caixa. Não é separado o inglês aqui e o português aqui. É um único repertório linguístico que mistura umas palavras em português, palavras em inglês, um pouquinho que você sabe de italiano, um pouquinho que você sabe de espanhol, de grego, de latim. As suas experiências de vida ficam todas no mesmo arquivo, no mesmo repertório, que em inglês a gente chama de repertoire. E aí a criança lança mão do que vem primeiro, do que for mais fácil de lembrar. E isso gera uma mistura, mas essa mistura não é necessariamente uma confusão. Quando a criança vai crescendo e vai trabalhando o controle inibitório, ela vai se tornando mais fácil para ela, mais lógico para ela, que ela tem que inibir um dos idiomas para conseguir se expressar dependendo do ouvinte com quem ela fala. Deu para entender essa primeira parte? Tem uma pergunta aqui, ó. Sou brasileira e casei com americano. Só falo com meu filho português desde que ele nasceu.
e meu marido só fala inglês com ele. Ele fez 5 anos e fala as 2 línguas perfeitamente. Exatamente. Olha só, é um outro ponto que eu venho trazer para vocês. Pensa comigo. Se o bilinguismo, se saber mais de uma língua, estudar, ter contato com mais de uma língua, igual dessa pessoa, que chama Lírio do Vale, eu queria muito saber seu nome, para eu conseguir falar com você pessoalmente. Então, o que acontece? Se a criança é filha de americano com brasileiro, o pai só fala inglês. A mãe fala português com a criança porque é mais fácil, né? Pra gente falar a nossa língua mãe, nossa língua de origem, é mais natural, a gente faz menos esforço. Então é muito difícil uma mãe brasileira, ainda que ela fale inglês, ficar falando só em inglês. Eu faço esse trabalho e preciso desse controle inibitório o tempo inteiro para inibir o meu português para falar com meu filho em inglês propositalmente, né? Para ele aprender. Mas é muito mais fácil e natural para mim eu falar em português, porque é a minha língua mãe. Valéria. Então, assim como a Valéria contou, ela tem o pai que fala inglês e a mãe que fala português. Pensa comigo. Esse pai só fala inglês porque ele é americano. A mãe só fala português porque ela é brasileira. Então, o filho eles vão criar um filho confuso? Eles vão criar um filho com confusão mental, com dificuldade de alfabetização? Será que as crianças, ou a maioria das crianças que são filhos de pais de nacionalidades diferentes, são confusas? Será que todas elas têm atraso de fala? Será que todas elas têm dificuldade de alfabetização? A gente já viu aqui que uma criança de 5 anos fala perfeitamente as 2 línguas, filho da Valéria, e não tem problema nenhum. Good morning, França e espanhol. Good morning. Então, a gente tem que pensar nessa lógica. Se fosse assim, deveria ter alguma contraindicação médica, algum problema, algum alerta para filhos de pais de nacionalidades diferentes. E não tem, ou seja, é mais um indício de que isso, o bilinguismo, não tem nenhum dano pro mental, pro neurológico da criança e pro desenvolvimento normal. Além disso, pensa comigo, além de pais e mães diferentes, existem crianças que nasceram no Canadá, em Quebec, por exemplo, que desde pequenininha elas falam, ouvem, estudam na escola tanto francês quanto inglês. 2 línguas num país só. Todas as crianças desse país. As crianças da Suíça também falam várias línguas. Dependendo do estado aqui no Brasil, a criança tem contato lá no sul com línguas alemãs. Então, assim, não deveriam ter estados ou tribos, movimentos, pessoas indígenas que têm contato com várias línguas e dialetos. Será que todas essas crianças que nasceram no Canadá, que nasceram na Suíça, que têm contato com dialetos e línguas indígenas, será que todas elas têm atraso na fala? Ou a maioria delas? Será que a maioria delas tem dificuldade de alfabetização, dificuldade na escola? Será que elas são confusas, são crianças mentalmente bagunçadas? Se fosse, a gente já teria isso na literatura, a gente já teria vários casos, vários alertas desses na literatura, na medicina, na psicologia, na fonoaudiologia. Então é bom a gente estudar e saber cientificamente de onde isso vem. Muita gente vem falar comigo, não faça isso. Não faça isso porque o seu filho vai ficar confuso, vai ter dificuldade de alfabetização, não vai conseguir aprender a ler e escrever certo, vai misturar inglês com português. A primeira pergunta é, quem é você que está me falando isso? Você é um neurocientista? Você é um fonoaudiólogo, pesquisador atual? Você está no campo? Você tem provas pelo que você está me falando? Então é bom, quando a pessoa falar isso com você, você saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa, se ela estudou, de onde ela tirou essa informação, baseada em que ela está falando isso. Porque muita gente fala, porque eu vi uma blogueira que a filha dela teve atraso de fala porque fala 2 idiomas. Tá, mas né? Vamos estudar de onde vem isso, porque geralmente é comprovado, é científico. Se você pesquisar, você vai encontrar que as crianças que têm atraso de fala, elas teriam atraso de fala mesmo se elas fossem monolíngues. O atraso de fala não tem nada a ver com bilinguismo. É muito pouco provável
que seja a culpa do bilinguismo. A criança, mesmo se ela fosse monolíngue, ela teria esse atraso de fala, porque vem de outras estruturas, de outras origens e não culpa do bilinguismo. Foi só uma coincidência. Como que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com isso há muito tempo? Não. Porque eu estudo isso há muito tempo. É ciência, é artigo científico, é neurociência. Eu não tô tirando da informação da minha mãe que tem 70 anos. Ela não tem 70 anos, nós vamos supor que tem, né? Não me mata, mãe. Da minha mãe, da minha avó que tem 80, 90 anos falar isso. Eu sei que mães e avós querem o bem pra gente, mas de onde ela tira essa informação? É muito importante que a gente não fique cego com isso. Assim como política, assim como religião, assim como todas as outras informações. Não é porque você recebeu no WhatsApp uma mensagem reencaminhada que isso é verdade absoluta. Você precisa pesquisar, você precisa ir atrás disso, você precisa ver a fonte, a origem. E o que os pesquisadores, os atuais, os cientistas, quem entende, quem vive, quem respira isso, está falando. Então não simplesmente acredita no comentário que você viu lá no meu Instagram, o comentário de uma fulana que falou que atrás da fala. Quem é essa fulana? Ela é professora, ela é pesquisadora, ela é educadora? De onde que ela tirou essa informação? Então é muito importante a gente não acreditar em tudo que falam. E se eu acreditasse que isso atrasa a fala ou que traz algum tipo de malefício, obviamente eu não faria isso com o meu próprio filho, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. E não falaria para vocês fazerem isso também, né? Então eu não faria na minha casa e não sairia repartindo e compartilhando isso. Então é bom a gente saber de onde que vem isso aí. Outra coisa que eu quero falar para vocês, deixa eu só ver as perguntas. Carlinha, morei na fronteira do Mato Grosso do Sul e as pessoas falam 3 línguas naturalmente, português, espanhol e guarani. Então, olha só, aqui no Brasil mesmo, fala português, espanhol e guarani. Será que todas essas crianças têm atraso na fala? Será que todas essas crianças tiveram dificuldade para serem alfabetizadas, para ler, para escrever? Será que se tornaram adultos confusos? Que não sejam todos, será que a maioria? Eu acredito que não. Eu acredito que não. E se você for pesquisar, você também verá que não. Exatamente. Nunca ouvi tanta verdade. Te dou 100% de razão. Que bom, Vanessa. É o seguinte. Não é Vanessa, não. É Valéria. Valéria, desculpa. Então é o seguinte. Antigamente, eles achavam que misturavam o idioma. Que isso era uma confusão. Há essa mistura de idiomas mesmo. Meu filho também mistura inglês com português. Ontem mesmo ele falou, mamãe, você me licou, ou seja, você me lambeu, porque em inglês lamber é lick. E ele misturou isso aí, né? A gente chama de code mixing ou code switching, dependendo da profundidade da frase. Mas isso não é que ele tá confuso. Se eu falar, o que, filho, eu te lambi? Ele fala, ou seja, ele sabe o que é lamber também. Só que tava mais fácil na hora lá pra ele. Ele escuta isso muito, ele de alguma forma, ele memorizou isso aí de uma forma mais fácil que vem pra ele na hora de falar. Então isso não é confusão, muito pelo contrário. Isso está trabalhando o cérebro em vários sons, vários fonemas, vários idiomas, várias culturas, e só tem vantagens. E eu vou falar uma delas aqui para vocês. Eu sempre achei que crianças que têm contato com várias línguas seriam beneficiadas cognitivamente, porque recebem mais estímulos. Nem imaginava que alguém poderia achar que não seria bom. Exatamente, é estranho a gente pensar isso, né? Mas tem pessoas que comentam nos meus posts, os meus vídeos, que me dão palestras, né? E quando a gente vai ver quem é essa pessoa, são pessoas que não estudaram o suficiente para poder falar isso, não tem tanto respaldo. Geralmente são pessoas mais antigas, né? Outra coisa, a gente achava, quando a gente antigamente a cultura subestimava a capacidade da criança, né? As crianças, elas eram como se fossem mini adultos. Então se vestiam como mini adultos, tinham que ficar quietinho, né? Dependendo da época, do século. E eles achavam que era muito para criança aprender 2 idiomas. Isso é subestimar a capacidade da criança, porque hoje a gente vê que as nossas crianças são muito mais capazes
do que a gente imagina. E elas aprendem com muito mais facilidade e rapidez do que os adultos. Então, não subestime a capacidade da sua criança. Não pense que ela não vai aprender ou que ela não dá conta. Cuidado com os palavrões, com as músicas e com os gestos que fazem perto delas, uma vez sequer, porque elas vão reproduzir e aprender. Elas têm uma capacidade imensa e quanto mais jovem, quanto mais nova a criança é, mais facilidade de conexões cerebrais, de conexões neuronais. E conexões neuronais, quando o neurônio liga no outro, essa conexão gera um aprendizado. Cada conexão é um aprendizado, é uma transformação. É como se o cérebro fosse ficando cada vez mais robusto, mais forte, mais valioso, mais potente, tá? Então é muito pelo contrário do que a gente pensava antigamente. Outra coisa, os estudos comprovam, não sou eu, os estudos podem pesquisar em sites de acadêmicos de educação, comprovam que trazem vantagens, o bilinguismo, além de não trazer desvantagens, assim como a gente pensava antes, como as pessoas pensavam antes, trazem vantagens. Criatividade, aumenta a criatividade. Pensa pra você ver, a criança escuta sons, escuta pelo menos 13 sons, 13 barulhinhos, 13 fonemas que não existem na língua portuguesa. Então, pelo menos 13 sons que ela nunca ia escutar e nunca ia falar na vida, se ela só falasse português, ela tem contato, ela escuta e tem oportunidade de reproduzir esses sons. Então, quanto mais sons, quanto mais oportunidades, melhor. Ela escuta músicas diferentes, ela escuta ritmos diferentes. Isso tudo faz com que o aprendizado seja maior. Então as crianças ficam mais inteligentes. Por quê? Porque o cognitivo é inteligência. Se aumenta a cognição, aumenta a inteligência. Elas têm mais possibilidades de resolver problemas. Elas tentam em português, no deu tenta em inglês, no deu tenta misturando. Ou seja, elas têm mais flexibilidade e mais caminhos para resolver o mesmo problema. Elas têm várias soluções para o mesmo problema, ou seja, elas têm mais capacidade de resolver problemas do que crianças monolíngues. Ah, quer dizer que é pior? Não, gente, quer dizer que não traz desvantagens. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu não falo que um monolíngue é pior do que um bilíngue via de regra. Eu falo que o bilinguismo, ensinar outra língua para o seu filho, seja ela qual for, traz vantagens neurológicas, cognitivas. Se a gente parte o cérebro e vai estudar lá o neurológico do cérebro, a gente vê que as áreas do cérebro são aumentadas quando tem bilinguismo, que as áreas do cérebro são mais trabalhadas, são mais potencializadas. A gente parte, vai fazer um estudo lá, tipo o raio-x, que não é raio-x, a gente vê que o cérebro está trabalhando muito mais. Tá se fortalecendo, tá ficando mais potente. Além disso, melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mais multiculturalismo, a gente conhece mais pessoas, a gente tem mais oportunidade de interagir, de conversar com mais pessoas. O mundo é globalizado, querendo ou não. Então tem muito mais oportunidade, a memória se torna maior, assim como a gente fazer palavra cruzada, né? A gente fazer raciocínio, conta de cabeça. Isso tudo faz com que o nosso cérebro trabalhe. E o nosso cérebro trabalhando, ele fica ativo e ele retarda, ele demora a aparecer sintomas de demência, como Alzheimer, por exemplo. Então, é comprovado também, tem estudos que comprovam isso, que comprovem isso, que o bilinguismo pode atrasar, retardar o aparecimento de demências como Alzheimer em até 6 anos. E não tem nenhum remédio, fármaco, que faça isso, só a ginástica para o cérebro. Então a gente vê que principalmente para os idosos e para as crianças, o bilinguismo é mais benéfico ainda. Aprender outra língua é melhor ainda para as crianças e para os adultos, faz mais diferença ainda para a idade infantil e idosa do que para os adultos em geral. Então, tudo isso que eu falo é comprovado, pode pesquisar, digita na internet que você vai achar todos esses artigos, tá? Outra coisa, para ser considerado bilíngue, a criança não tem que saber idêntico, o mesmo, isso aqui de português, isso aqui de inglês igual. Ela não tem que saber idêntico, o mesmo tanto de português e inglês. A criança bilíngue pode ter uma língua dominante.
Não tem problema nenhum, pode saber mais português, preferir o português assim como meu filho. Ainda assim, ela é considerada bilíngue. Não tem que ser idêntico, igual, saber o mesmo tanto de cada, tá? Outra coisa, memória, eu já falei de memória, já falei de linguagem, já falei de controle inibitório, tudo isso é fazer ginástica pro cérebro, é como se a gente estivesse fortalecendo, né? Atenção, porque você precisa estar mais atento e mais alerta para saber que língua que você tá falando, para você conseguir diferenciar o inglês do português. Então isso trabalha a atenção também, a concentração. A criança fica mais concentrada. A criatividade, a empatia. Por que empatia? Empatia é uma vantagem que acontece com as crianças, mais com crianças. Porque o adulto e o idoso, ele já tem a personalidade formada, ele já tá tudo resolvido isso. Mas a criança que está se formando, ela aprende a se colocar no lugar do outro. Ela aprende a ver que nem todo mundo pensa da mesma forma, que nem todo mundo fala a mesma língua, que nem todo mundo age da mesma forma. Isso é trabalhar a empatia, ver que existem línguas, culturas, povos diferentes. Então é mais um benefício, é trabalhar, as crianças são mais empáticas, o que não dá para mudar muito no adulto e nos idosos, né? E há estudos também que demonstram que, pelo contrário do que as crianças pensam, do que as pessoas pensam, a alfabetização é mais fácil para crianças bilíngues do que para crianças monolíngues. Por quê? Pensa comigo. E isso eu tô falando baseado em estudos. É claro que a gente vai achar vários estudos comprovando várias coisas diferentes. Você vai ler como eles foram feitos, quando eles foram feitos, onde eles foram feitos e ver a fidedignidade deles, ver, tirar suas conclusões acadêmicas, se eles são confiáveis ou não. Então pensa comigo, uma criança que é exposta a duas línguas, ela é exposta a mais músicas, mais estilos, tipos, sons, músicas do que as crianças monolíngues. A criança que aprende inglês e português é exposta a Itsy Bitsy Spider and at the water spout. E também a Dona Aranha subiu pela parede. Então ela vai ser exposta a mais músicas, a mais histórias, a mais textos, a mais vídeos, a mais sons diferentes. Tem sons que não existem numa língua e existem na outra. Então a criança tem uma maior exposição. Se ela tem maior exposição, ela tem mais input, que é o que eu sempre falo nas minhas aulas e nas minhas lives. E se tem mais input, vai ter mais output. Input é a chave para aprender. Então a criança que tem mais input, que tem mais estímulo, ela aprende com mais facilidade, com mais rapidez. Então você que está pensando que vai atrapalhar a alfabetização do seu filho, o bilinguismo poderia ajudar a alfabetização do seu filho. Diferenciar diferentes fonemas, grafemas, sons, barulhinhos, escritas, músicas, diferentes ritmos, diferentes rimas. Tudo isso é alfabetização. É rima, o mesmo som que começa, as palavras diferentes que começam com o mesmo som, palavras diferentes que terminam com o mesmo som, palavras que são escritas diferentes, mas o som é igual. Então, por exemplo, som de CH, som de X. Quanto mais você expõe sua criança, a maior quantidade, diferente, diversidade, mais facilmente ela vai aprender, porque quanto maior a exposição, maior o aprendizado. Quem aprende inglês mais rapidamente e mais fácil? Quem tem estímulo diário. A criança que é mais estimulada diariamente aprende mais fácil do que a criança que vai no cursinho uma vez por semana. Isso é óbvio. Então, se você expõe mais, a criança aprende mais. Então, se você expõe a duas línguas, a alfabetização acontece com mais facilidade. E há estudos que comprovam isso. Iniciei o inglês na rotina esse ano. No fim do ano letivo, escutei da professora se ela não soubesse que eles são estimulados em casa. A avaliação deles seria das crianças superdotadas. Olha que legal! E a Gabi falou até eu estou aprendendo mais. Pois é, porque as crianças que são estimuladas além da escola, são estimuladas em casa também, gente. Elas têm mais input, elas recebem mais informação. Se recebe mais informação, mais estímulo, óbvio que aprende mais. Quem aprende mais? Uma criança que escuta inglês de segunda a domingo ou uma criança que escuta inglês só terça e quinta no cursinho durante 1 hora? É óbvio.
É óbvio, não tem comparação, né? A gente vê isso na nossa vida. Então, quanto mais se você expõe a duas línguas diferentes, você alfabetiza mais rapidamente, né? Duas línguas diferentes. Ah, mas e se misturar uma palavra em inglês com português? Essa mistura não é confusão. É caminhos diferentes, oportunidades diferentes. Quando a criança amadurecer um pouco mais, ela vai trabalhar esse controle inibitório, esse controle de atenção, de concentração, vai conseguir separar melhor. Muitas vezes eu mesma estou falando com a minha irmã, conversando com alguém que trabalha comigo, e eu misturo uma palavra, por exemplo. O que aconteceu? A gente viajou, isso aconteceu semana passada, a gente viajou pra praia, e lá tinha uma piscina, não uma piscina, um chão, um redondo grandão, com a água baixinha, como se fosse uma poça de água gigantesca. E aí, de lá saiu várias duchas pra cima, assim. Tinha umas mais altas e umas mais baixas. Então, eu via no chão que era uma poça de água. O dia que eu cheguei, a minha irmã já tava lá há alguns dias. E aí, eu vi que tinha tipo uma torneira no chão e umas luzes. Mas só tava, desde a hora que eu cheguei até ficar de noite, só tava aquilo lá. E eu olhava pra minha irmã e falava, olha, isso aqui é uma poça e tem umas torneirinhas, assim. Isso aqui não was supposed to be água? Falei com a minha irmã essa frase. Ou seja, não era was supposed, não era suposto. A gente não deveria esperar que isso saísse água. Só que pra mim, eu não consegui lembrar a palavra em português ou a frase. Eu sei que a minha irmã fala inglês. E eu falei, isso aqui não was supposed to vir água pra cima? E ela falou, mas desde que a gente tá aqui nunca veio não, nem um dia. E logo nos dias mais tarde, depois eu perguntei lá e eles de fato ligaram as duchinhas pra cima. O que eu quero dizer com isso? Eu misturei uma palavra. Quer dizer que eu sou confusa, que eu não sei o que é inglês, o que é português, o que eu misturo? Não. Quer dizer que eu não fiz força pra usar meu controle inibitório, porque eu sei que a minha irmã fala inglês. A gente tava lá numa conversa informal, e tudo bem. E se eu falo com uma pessoa de trabalho, eu falo, vai lá no office pra mim, pega isso aqui pra mim, por favor. Tudo bem. Agora, se eu fosse falar com uma senhora de 80 anos, eu ia usar o meu controle inibitório e falar, vai lá, mesmo que eu demorasse um pouco pra pensar numa palavra em português, eu falaria em português. Eu falaria, olha, vai lá no escritório pra mim e pega esse recado, esse bilhete. A gente vai usar o nosso bom senso, o nosso controle inibitório quando a gente acha que deve ser usado. E quando a gente acha que não precisa, a gente não vai usar. Com o meu filho eu não uso, eu misturo inglês com português à revelia. Com a minha irmã também eu não uso. Entende o que eu tô falando? Não é confusão. Essa mistura é uma mistura porque é o mesmo repertório no cérebro. Top, quero fazer seu curso. Vem fazer meu curso, seja muito bem-vindo. Agora as inscrições estão fechadas. Nós já fizemos a última turma esse ano. E é provável que ano que vem, no início de 2023, a gente abra uma nova turma. Porque eu gosto de acompanhar de perto todas as minhas alunas com as crianças. Então fica de olho que deve abrir uma nova turma aí ano que vem, tá? Mas todas serão muito bem-vindas. Perguntas, comentários, palpites por direct, por comentários aqui também. Eu sempre respondo pessoalmente, tá? Outra coisa. Já falei, eu anoto as coisas que eu tenho que falar pra vocês. E pra finalizar, é o seguinte. Eu não fico discutindo. Eu não sei se vocês perceberam, mas os meus comentários, eu vejo os comentários de vocês, eu curto e eu respondo. Quando é um comentário assim, que eu vejo que vem de uma pessoa que não estudou, que uma pessoa que não é acadêmica do assunto, uma pessoa que não tem propriedade para falar sobre isso, eu às vezes nem curtir nem responder, porque eu não quero gerar polêmica, não quero dar palestra e dependendo do comentário, eu não quero brigar, né? Mas acontece o seguinte. Se você, mesmo depois disso tudo, mesmo depois do que eu te falei, mesmo depois do que você leu, do que você estudou na internet, mesmo depois do que você ouviu de neurocientistas atualizados, de fonoaudiólogos, de pedagogos, psicopedagogos, profissionais de educação, que entendem do bilinguismo, linguistas atualizados, se mesmo assim você não acredita neles, você continua achando, sentindo lá dentro do seu ser, do seu coração de mãe, que o seu filho poderia ser prejudicado com o bilinguismo, o que você tem que fazer é não ensinar inglês para o seu filho. Ponto. Você não é obrigada a ensinar inglês para o seu filho.
Ninguém vai te obrigar. Você não tem que colocar no cursinho, você não tem que colocar numa escola bilíngue, você não tem nem que colocar numa escola que tenha inglês como parte do currículo. Você pode fazer um homeschooling e ele nunca ouviu falar de inglês na vida. Se mesmo assim você sentir que não tá na hora, que você não quer, você não se empolgou com isso, você é contra por religião, por não sei o quê, porque alguma coisa tá falando na sua cabeça, você sabe o que é melhor pro seu filho. A mãe sempre sabe o que é melhor pro próprio filho. Então o que você tem que fazer é não ensinar inglês pro seu filho, não expor o seu filho ao inglês. Mas antes disso, se você tiver dúvida, estude e pondere. Se você tiver certeza que você não quer, ok. Mas se você está em dúvida, antes de falar e dar o seu palpite baseado na sua vizinha ou na sua avó, você estude e pesquise, porque hoje em dia já existem estudos sobre bilinguismo. Existem estudos sobre bilinguismo infantil, que é mais profundo ainda, se você quiser saber. Existem estudos sobre bilinguismo no idoso. Então você vai encontrar se você procurar no lugar certo, tá? Então, o recado que eu quero deixar pra vocês é que tudo que eu estudei, que eu li, que eu fiz mestrado, eu não aprendi inglês sozinha, eu não sou autodidata, admiro quem seja, mas eu vim desde 10 anos de idade, eu estudo inglês e nunca mais parei, porque eu fui dar aula, eu fiz curso de professor, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, trabalhei em escola internacional, trabalho até hoje. Então, tem uma bagagem, eu tenho um motivo para querer estudar isso e falar isso baseado em estudos. Se você me perguntar sobre bolsa de valores, eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Eu nunca estudei a fundo sobre isso. Mas sobre inglês para crianças, bilinguismo infantil, eu estudo. Então, se você quiser acreditar em mim, o que eu estudo é isso. As experiências bilíngues melhoram as funções do cérebro, ignoram distrações, ajudam no controle inibitório, ajudam a manter o foco, ajudam a criar uma criança concentrada, ajudam a manter as informações na mente da criança, guardar informações, forma crianças mais empáticas, mais inteligentes, e isso você pode achar nas pesquisas acadêmicas corretas e atuais sobre bilinguismo infantil. Eu sou mãe, não tenho graduação e hoje falo inglês. Estamos no processo que é longo e gratificante. Maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci professoras que trabalharam comigo na escola, tinham o mesmo cargo que eu, professora de escola internacional, sendo que ele nunca frequentou um cursinho de inglês na vida, nunca viajou na vida, não tinha nem passaporte. E falava inglês perfeitamente porque aprendeu sozinha. Então, não subestime a capacidade de aprendizagem do ser humano, muito menos se for criança. Todo mundo é capaz, mas tudo nessa vida que você duvidar, pesquise nos lugares certos, nas fontes certas. Não pesquise na mensagem de WhatsApp. Pesquise no Google Acadêmico, no Cielo, no Bireme, no Medline, em artigos científicos, em blogs que você confia para saber a verdade. E depois você pondera, respira, sinta o que você acha melhor para você, para sua família, para o seu filho. Faça perguntas, não fique com dúvida. Mesmo que a pergunta seja, tá, mas de onde você tirou isso? Desculpa. Mesmo que a pergunta seja essa, se alguém me perguntar isso, eu falo, olha, desse artigo aqui, vai estudar o Adam Beck, vai estudar o desenvolvimento infantil, vai estudar a linguística. Eu sei te falar as referências. Então, sempre pergunte, questione, me pergunta às outras pessoas. E cuidado na hora de comentar a sua opinião baseado em achismos, na hora que você vai comentar no Instagram, ou no WhatsApp, ou pessoalmente, alguma pessoa que provavelmente tem mais propriedade para falar isso que você, que estudou sobre isso. A informação tá fácil, tá na internet, muito mais fácil do que antes, que tinha que ir em livro, na Barça, na biblioteca, né? Tá aí no seu celular. Então, se você tem dúvida, pesquise, leia, pergunte e tome a melhor decisão para você e para sua família. Você não é obrigado a ensinar inglês pro seu filho. E nem botá-lo numa escola bilíngue. Você é obrigado a fazer o que acha melhor para você e para sua família. Certo?
Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixe nos comentários aqui abaixo, me faça pergunta nos directs, compartilhe esse vídeo que vai ficar gravado no feed com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Se alguém te perguntar, se alguém vier duvidar do seu bilinguismo, da sua criança aprendendo inglês, manda esse vídeo para ela, manda esses artigos para ela, essas referências, e a gente vai juntas construindo cada um o que acha ser melhor para sua família e para o seu filho. Um beijo e até terça-feira.